segunda-feira, agora são 10h46 da manhã, relacionado ao japonês. Eu revisei o Anki para variar. Eu vou passar aqui um pouco sobre o que rolou no pós-desafio dos 3 meses, né? O que tá rolando depois do desafio dos 3 meses realmente ter acabado. O desafio dos 3 meses para mim foi muito proveitoso e eu já comentei isso antes. Para mim foi tipo uma experiência maravilhosa, entendeu? Uma experiência onde eu tive que passar por muitos desafios para poder chegar em certos pontos que eu gostaria de chegar. E isso para mim foi muito proveitoso em muitos sentidos diferentes. E eu acho que o principal sentido de tudo isso foi eu ter conquistado mais fontes de estudo, perdido muitos medos, entendeu? Muitos receios que eu tinha antigamente. E definitivamente eu tive uma evolução muito maior no decorrer desse tempo. Eu fiquei realmente muito satisfeito com o resultado do desafio dos 3 meses nesse sentido. Agora, quanto ao vocabulário, bom, foi muito vocabulário. A gente está falando, além de tudo, 3 meses de estudo. E foi, tipo assim, vocabulários dos mais diversos temas, entendeu? Então, tipo, foi mangás, notícias, blogs, enfim, foram muitas coisas aí que a gente foi estudando, que eu fui estudando no decorrer desse tempo. Então, definitivamente, eu tenho um vocabulário aí bem extenso, né? Bem completo, por assim dizer. Acho que falta mais ou menos aí umas 29, 30 páginas para acabar o material de N3. Eu ainda estou no material de N3, adicionando ele no Anki. Eu gostaria de adicionar logo tudo de uma vez. Na verdade, eu tava com uma noia na minha cabeça esses dias de pegar o seguinte: pegar todo o documento, passar tudo pro Anki, entrar nas configurações do Anki e limitar a quantidade de cards novos que aparecem por dia. Tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens. E as desvantagens são maiores do que as vantagens, então eu não vou fazer isso. Definitivamente não. Sobre o Anki, o que tá pegando? Eu adicionei bastante conteúdo no Anki ultimamente e, tipo assim, parece que eu ainda não consegui absorver esse conteúdo que eu tenho adicionado no Anki recentemente. Ontem, a minha revisão levou um pouco mais de 23 minutos e estava programado para que hoje vencessem mais de 78 cards. E aí eu pensei comigo ontem, pô, beleza, fera, você vai vencer 78 cards, não é bom a gente colocar cards demais hoje, porque senão amanhã vai ficar muito card para revisar. E aí eu peguei e não adicionei o 7 cards ontem eu adicionei só 2, e hoje eu fiz a revisão em 18 minutos mais ou menos. Foram 16 minutos no baralho de sentenças e uns 4 minutos, 3 minutos no baralho de palavras. Foi mais ou menos isso daí. Então foi uma revisão extremamente rápida. Amanhã do baralho de palavras vai vencer muitos poucos cards, mas tipo, muito poucos cards mesmo. Vai ser uns 25 cards só no baralho de palavras. Pelo que eu vi na média lá, a tendência é continuar descendo. Finalmente, o número de cards maduros no baralho de palavras está começando a subir. Eu já estou com 65% de cards maduros no baralho de palavras, o que pra mim é mais do que um alívio. Isso é maravilhoso, é motivo de comemoração e festa. Eu estou monitorando um pouco mais os meus progressos e avanços na relação de cards maduros, que está crescendo no baralho de palavras. Não está crescendo num ritmo tão bom quanto eu gostaria, não está crescendo aí tão exponencialmente como seria da minha vontade. Pelo que eu estou vendo aí, está crescendo mais ou menos uns 2 ou 4 cards por dia, passando dos baralhos de jovens para maduros. E isso faz com que a média do baralho de cards jovens, né, suba cada vez mais e fique um pouco mais complicado. Isso logicamente se reflete tanto no número de cards que vence, no tempo de revisão e tudo mais. Então, antes eu estava em 13% de cards maduros, de cards jovens, e agora eu já estou com 15% de cards jovens, ou seja, tem um avanço aí bem considerável. Outra coisa também, agora vamos falar sobre as horas de estudo. O que está pegando? 2 dias pós-desafios, né? Ela saiu domingo e a segunda traduzindo aí o mangá de Boku no Hero. Terça e quarta eu sentei para traduzir também o mangá de Boku no Hero, já que hoje é quinta. E aí o que aconteceu? Ontem eu consegui terminar o mangá de Boku no Hero, foram aí mais ou menos... Logo no primeiro intervalo do Pomodoro já, eu consegui terminar todo o capítulo de Boku no Hero. E detalhe, eu comecei a traduzir esse capítulo antes de ler a versão traduzida da Scan. Então, quando eu traduzi no seco mesmo, sem saber de nada. E só depois de eu terminar de traduzir que eu fui ler a versão da Scan. Eu notei alguns avanços bem consideráveis em relação a mim, entendeu? Porque, tipo assim, acabou que o mangá de Boku no Hero você precisa de um pouco mais de interpretação de texto, entendeu? Eu percebi ele em comparação com Yokoko no Moriarty e com Hunter vs Hunter também. O mangá de Boku no Hero você tem que ter um pouco mais de interpretação de texto. Ele não é, assim, as palavras estão no sentido
como eu posso dizer, tanto no sentido literal. Parece que muita linguagem metafórica, por assim dizer. E ontem, quando eu terminei de ler a versão traduzida da Scan, eu fui fazer algumas comparações e alguns pontos que eu tinha ficado com algumas dúvidas no capítulo que lançou na semana passada. Eu percebi que a minha tradução não tá ruim. Na verdade, ela tá muito boa mesmo, muito boa mesmo. Só que na forma que eu coloquei ela em português, acabou não passando o sentido que a fala dos personagens realmente queria passar, entendeu? E eu notei que a fala da Scan, entendeu? A tradução da Scan passou esse sentido muito melhor do que as minhas traduções, ou seja, teve um avanço, mas ainda me faltam algumas coisinhas. E como tinha acabado só no primeiro intervalo do Pomodoro, eu baixei de novo o Easy japonês, peguei uma notícia qualquer lá e comecei a traduzir ela. Infelizmente eu não consegui terminar, mas já foi mais ou menos a metade aí, então não falta muito para eu conseguir terminar essa notícia. Eu acho que hoje ainda eu mato ela, provavelmente no primeiro intervalo do Pomodoro. Uma notícia falando sobre uma ponte de um aqueduto lá no Japão que acabou caindo e mais de 138 mil pessoas estão com crise hídrica, né, com falta de água lá por causa desse aqueduto. Aqueduto, pra quem não sabe, é tipo um cano de água gigantesco, entendeu? Que leva a água de um lugar para o outro, entendeu? É tipo isso, um aqueduto. E aí, bem, eu tô traduzindo esse negócio agora e tá indo tudo certo. E sobre o conteúdo consumido, eu tô buscando manter o mesmo ritmo que eu consegui conquistar no desafio dos 3 meses, né? No mínimo 15 minutos de conteúdo consumido em japonês todo dia. Não notei grandes avanços, na verdade, mas é isso, nem tudo na vida é composto de avanços, e às vezes os avanços que a gente tem nem são tão notáveis assim. Eu vou tentar agora uma nova técnica de edição, eu vou tentar editar o vídeo, eu sei que eu tenho de gravar, porque no final das contas dá uma preguiça de fazer isso. 9 de outubro, 11h43 da manhã, e eu tô aqui para apresentar uma nova proposta. E o que está acontecendo então relacionado ao japonês? Hoje quase tudo já foi finalizado, embora seja bem cedo. Eu já revisei um Anki com um tempo de revisão de 19 minutos, para mais ou menos aí uns 12 minutos por baralho de sentenças e pouco menos de 3 minutos por baralho de palavras. No dia anterior que eu gravei, eu mencionei que eu tinha adicionado apenas 2 cards no Anki, e como vocês sabem, o Anki funciona da seguinte maneira. Quando você passa um dia adicionando menos cards, é basicamente assim, todos os dias posteriores, não todos, mas pelo menos uns 3 dias posteriores, o tempo de revisão tende a decair bastante e ficar bem estável ali na média de 20 minutos, que é o meu objetivo final. Então, o que está rolando sobre o Anki? Bom, tendo em vista que amanhã vai ser menos cards, nos últimos 2 dias tem vencido 75, 73 cards, está previsto para que amanhã vençam 64 cards, na verdade. E fui adicionando cards, lógico que eu prestei bastante atenção no nível dos cards que eu estou adicionando. Eu percebi que eles não são um nível assim tão elevado. E quando eu me refiro a nível dos cards, eu me refiro ao seguinte: qual o tamanho do card e quantas informações novas esse card possui. Porque, por exemplo, se eu pegar um card de alguma notícia que eu tenho traduzido, praticamente todas as informações que estão naquele card, praticamente todas aquelas palavras daquele card, para mim ainda são desconhecidas porque eu ainda não absorvi esse conteúdo. Então o card geralmente tem que ser maior e eu tenho que absorver um número muito maior também de informações sobre esse card. Então acaba que no fim das contas, esse nível desse card ele acaba subindo um pouco mais, entendeu? Já os cards que eu estou adicionando agora no material de N3 contém no mínimo uma informação nova que eu ainda não saiba, ou uma forma de apresentar uma estrutura que eu ainda não conhecia, e principalmente vários cards aí eu estou usando eles para fortalecer alguns cards anteriores. Algumas palavras como Kenko, que significa saúde, eu tinha bastante dificuldade em reconhecer esses cards, e não só essa palavra, várias outras também, como por exemplo Shukan, que significa hábitos, entendeu? Hábitos de vida, hábitos de uma pessoa, costume, não chega a ser um hábito, é mais um costume, entendeu? Quase como uma tradição. Esse tipo de cards que pra mim eu errava bastante e tudo mais, eu comecei a adicionar eles um pouco mais porque apareceu bastante daquele material e eu tô querendo aproveitar essa oportunidade. E aí o que tá acontecendo? Hoje eu adicionei 10 cards para poder revisar amanhã. Como eu já disse, os níveis desses cards não são tão altos assim. Eu espero que a revisão amanhã seja um pouco mais rápida. Tô começando a sentir que mesmo aqueles cards que eu tinha um pouco de dificuldade anteriormente, eu tô conseguindo absorver ele com um pouco mais de facilidade. Assim eu espero e continue assim pelo resto da eternidade. Enfim, agora vamos falar sobre esse bendito desafio. Eu já
traduzi praticamente tudo já nessa minha jornada japonesa. Já foi pra mangás, já foi pra animes, já foi pra blogs, já foi pra notícias, já foi pra quase tudo. Eu só não tenho podcasts ainda porque eu já mencionei o problema dos podcasts anteriormente. Mas agora eu tô tentando fazer uma coisa nova, uma coisa um pouco mais inovadora. E eu gostaria de compartilhar isso aqui com você. Eu pensei em traduzir uma light novel, vou direto ao ponto. Eu pensei em traduzir uma light novel e essa light novel eu entrei em alguns sites no Japão, eu achei alguns sites com algumas light novels. Encontrei uma light novel que eu tô a fim de traduzir. Muito provavelmente essa light novel não tem ela em português, eu tenho quase certeza disso porque o site era bem grande, mas tipo, bem grande mesmo. E acho muito difícil ter todas aquelas light novels traduzidas em português. E de toda forma, eu vou traduzir essa light novel por mim mesmo. Ontem eu comecei a traduzir, só que eu traduzi só a sinopse, eu traduzi basicamente uns 2/3 da sinopse, é uma sinopse bem grande, e hoje eu vou terminar de traduzir essa sinopse para depois começar a traduzir o prólogo e aí ir tocando em frente. Vai funcionar da seguinte maneira, eu vou tentar traduzir esse negócio, logicamente primeiro eu vou sentar para estudar e usar ele como material de estudo. Depois de eu montar todos os cards do Anki referente àquele capítulo, eu vou passar toda a tradução, e quando eu falo tradução é a parte da tradução mesmo do card, dentro da parte em português. Eu vou pegar e reorganizar ela, porque nos meus cards tendem a ficar mais bagunçados do que se fosse uma leitura escrita, até porque nos meus cards a única coisa que eu me importo é, enfim, saber qual que é o sentido da frase. E aí o que acontece? Eu vou pegar toda essa tradução, logicamente eu vou fazer algumas alterações e tal, para fazer mais sentido dentro da história, mais sentido dentro de um texto corrido. Vou abrir um documento no Google Docs, apenas um documento no Google Docs, e vou colocar lá toda essa tradução, vou traduzir cada capítulo, de pouquinho em pouquinho e tudo mais, e vou colocar tudo lá. E aí o que vai acontecer? Eu disponibilizei, perguntei para meus amigos, né, o Carlos 222, o Kakashi, perguntei pro Vitor também, muito provavelmente ele deve estar assistindo isso aqui, se eles poderiam me ajudar a me dar essa força para eles lerem essa light novel. Mostrei para eles o enredo, parece que eles gostaram um pouco da proposta da light novel. E aí eu peguei e falei assim, olha, a gente se ajuda, se vocês gostaram eu traduzo para vocês, vocês leem e contrapartida vocês falam, olha, essa tradução aqui não sei, ficou um sentido meio ruim em português, porque é meio que uma sensação que eu tenho. No japonês eu consigo claramente entender a ideia da coisa, entendeu? E tendo a ideia assim, magnífico, sabendo o significado das palavras, como eu já tenho conhecimento das estruturas e das partículas e tudo mais, é praticamente automáticos. A única dificuldade que eu tenho mesmo é em questão das palavras, entendeu? Algumas palavras aí que eu não conheço, e aí torna o contexto mais difícil de ser, né, fazível. E aí o que acontece? Eu falei pra eles, olha, a gente se ajuda. Porque grande dificuldade que eu tenho, quando eu já descubro o significado das palavras, é passar essas palavras pro português, entendeu? Pegar essa frase, tirar a ideia dela em português. Pra mim é muito complicado, eu não consigo fazer isso em português. Por mais que eu entenda a ideia, eu não consigo transcrever no português, é uma dificuldade que eu tenho. Então, isso além de ser divertido, porque eu já tô gostando do processo e ainda nem comecei a traduzir, e além de ser divertido para meus amigos, porque eles também vão estar lendo uma história e tal, é uma história bem interessante até, e além disso tudo, vai me ser muito benéfico a curto e longo prazo. A curto prazo porque eu vou estar estudando japonês, logicamente, eu vou estar consumindo aí bastante conteúdo. Uma light novel não tem recursos visuais, pelo menos uma web novel, né? Não tem recursos visuais. Então, necessariamente, você tem que descrever as cenas, tem que descrever o momento histórico, tem que descrever tudo o que está acontecendo. Acaba tendo muito mais conteúdo, um conteúdo muito mais rico. A longo prazo, isso vai me beneficiar na minha habilidade como futuro tradutor. Porque no final das contas eu vou ter que pegar as coisas em japonês e passar para português. Eu tenho que tirar a ideia de japonês e passar para português. Vai ser o meu trabalho, entendeu? É a minha responsabilidade futura. E eu tô começando a querer fazer isso logo agora para desenvolver um pouco mais as minhas habilidades. Com a minha velocidade de tradução e por causa do tamanho dos capítulos também são imensos, eu acho que eu levaria mais ou menos aí uns 4 dias, talvez, para terminar de traduzir tudo e editar tudo para colocar no documento propriamente dito. E aí sempre que sair uma atualização lá, eu aviso meus brothers, eles dão uma lida e me dão um feedback, um retorno. Eu vou disponibilizar aqui também o link desse Google Docs na descrição desse vídeo. Muito provavelmente quando esse vídeo sair ainda não vai ter saído nem o capítulo 1, provavelmente nem o sumário ainda, o prólogo, né?
eu esqueci, velho, eu tava comentando com o Kakashi esses dias. Eu sei o nome do bagulho em japonês, mas eu não lembro o nome do bagulho em português. Tá ficando uma merda esse negócio, entendeu? Parece que eu tô estudando um idioma e esquecendo o outro. Os erros ortográficos de português tá ficando absurdo. Cada vez que eu escrevo, eu fico mais espantado comigo mesmo. Sobre os conteúdos que eu consumi hoje, aconteceu da seguinte forma: eu sentei, fui ali consumir um conteúdo bacana e tal. Um japonês que tava lá no México, não me pergunte o que ele tá fazendo no México. E aí ele foi pra uma loja de sushi. Eu tô falando que eu tô esquecendo o português. E aí ele chegou lá e foi experimentando sushi e falou: isso aqui é muito diferente do Japão, não sei o que, no Japão não é assim, isso aqui tem gosto demais de onigiri do que de sushi e tal. Eu achei bacana, achei legal, mas eu achei bem cruel, porque ele zoou bastante com a cara do proprietário da loja. Foi muita sacanagem. Mas é isso. E depois eu vi uma véia fumante falando sobre não sei o que, fazendo uma live. E eu fiquei lá, igual um palerma, por 10 minutos vendo a véia falar só pra completar o tempo de consumo de conteúdo. Eu tô consumindo 15 minutos de conteúdo todo dia, pra mim tá sendo bem prazeroso, porque a quantidade de conteúdo que eu tô vendo tá sendo compreensível pra mim e isso torna o processo um pouco mais divertido também. Então, para resumir tudo, eu estou motivado com esse novo desafio, espero que dê tudo certo. Vou começar as traduções ainda hoje, assim que eu terminar ali de fazer sinopse, isso, sinopse. Assim que eu começar a terminar de fazer a sinopse, eu adiciono tudo no documento lá, mas eu já vou deixar esse documento aberto. Eu vou deixar tudo lá, vou achar umas fontes legais também, eu pretendo me esforçar bastante, procurar umas dicas na internet, como traduzir melhor e tal. E vamos começar a fazer essa bagaça. Então é isso aí, se você gostou ou tiver algum comentário para fazer, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Se você tiver algum feedback ou alguma coisa que queira falar, comentários do vídeo estão aí para isso. Até mais.